Bom dia, mundo! Como você tá? Como você dormiu? Bem-vinda a mais um DDD, Dose de Decisão Diária. Antes de tudo, eu quero muito que você venha aqui nos comentários e comente qual é o horário que você está me assistindo. Às vezes eu posso deixar 30 minutos mais cedo, 30 minutos mais tarde, aí eu vou me adequando ao longo do ano para poder entrar na sua vibe. Por que tão cedo assim? Porque o meu dia começa esse horário. Então, eu gosto já de te receber de braços abertos para um dia novo. Eu acredito fielmente que a nossa vida é feita de hábitos angulares. O que é isso? Um hábito angular é um hábito que puxa o outro. Vou dar um exemplo da academia. Quando você vai para a academia pela parte da manhã, você automaticamente come melhor. E por você comer melhor, automaticamente você bebe mais água. Se você bebe mais água e se você come melhor, você não vai negligenciar o seu sono. Então tá vendo que foi uma atitude que foi puxando várias outras? E eu acredito que a primeira atitude que mais potencializa o meu dia é eu acordar certinho no horário. Cara, quando o relógio toca e eu levanto, eu falo, pronto, eu vou começar esse dia agora, é 1-0 pra mim, como diz o Joel J. É 1-0 pra mim. Fui no banheiro, escovei meus dentes, 2-0 pra mim. Então, é literalmente você fazer um pacto com você mesmo e você cumprir esse pacto. Inclusive, isso que significa, ai, eu tô com uma coceira, mas é rinite da manhã. É a mesma coisa que você criar autoestima. Como é que nós criamos autoestima? Quando nós nos prometemos a fazer algo e nós cumprimos esse algo. Sempre eu gosto do exemplo do relacionamento. Quando você está namorando, quando você está noivando, quando você está casado com uma pessoa e você acaba se comprometendo com ela de fazer alguma coisa, exemplo, vou dar outro exemplo da academia. Amor, amanhã às 6 horas nós vamos pra academia, tá bom? E a pessoa fala, tá bom. Aí no primeiro dia ela vai, você, yes, fomos juntas. No segundo dia, ela já atrasa um pouco. Aí você fica um pouco incomodado, mas tá bom. No terceiro dia, ela atrasa muito, aí você já fica, né, pé da vida. No quarto dia, ela não vai. No quinto, ela não vai. Como você se sentiria com isso? Claro que você não se sentiria bem. A sua confiança nessa pessoa acabou se perdendo. E é dessa mesma maneira que nós funcionamos. Então, quando eu falo, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou pegar o DDD e eu vou assistir o DDD. O que acontece? Eu acordo às 5 da manhã, eu pego o DDD e eu assisto o DDD. Check pra mim. Então, eu acabo pegando mais confiança. E quando chegam os desafios da vida, eu tô muito mais confiante para poder seguir, para poder prosseguir, para poder dar seguimento. E cá estou eu mais um dia. Eu também quero que você comente o que você tá achando. Eu preciso muito da sua opinião. Você que tá aqui, eu preciso muito da sua opinião. Porque a maneira mais fácil e a hora mais fácil de você organizar algo é no início. Porque depois que passa muito tempo consolidado, você acaba que é mais difícil você mudar. Porque aí você muda e aí já aquelas pessoas que pegaram você naquele momento já não gostam mais, tem outras que gostam. Então eu quero o seu momento de digitar. Pode até parar um pouquinho esse vídeo agora. Foi. Eu espero que sim. O DDD de hoje é uma decisão que eu tomei e que eu estou fazendo agora. Eu anotei alguns tópicos no meu caderninho, tá aqui. Eu amo caderno com listas. Vou te mostrar isso daqui. Olha só como é que é esse caderninho com listas, ó. Sempre tem checks. E eu amo de paixão caderno desse jeito. Porque pra mim é tão bom, é tão satisfatório. Tem um quadradinho ali, eu pintar ele de verde. Aqui. E toda vez eu faço isso, eu pinto ele de verde. E aí, eu anotei hoje algumas coisas para falar com você. E como sempre, eu estou na presença da minha Bíblia. Eu queria muito que você pegasse a Bíblia para esse momento, meu e seu. Por quê? E eu adoro que o pastor, que eu sou da igreja dele, o pastor Luiz Guilherme, ele sempre bate muito nessa tecla. Nós estamos digitalizando tudo e de uma maneira muito rápida. Então hoje nós estudamos online, hoje nós compramos online, hoje nós tudo é online. E meio que tudo que é online fica muito naquele campo ali do imaginário, né? Nós temos o aparelho celular
e pronto. Mas e o resto? Por isso que eu acho tão valioso quando eu paro para ler um livro e eu pego o livro na mão. Eu já tentei ler em PDF, mas cara, não é a mesma coisa. E eu passo isso para você. É a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro você ter a sua Bíblia e você grifar a sua Bíblia. Olha só como é que a minha Bíblia está. E eu amo isso daqui. Ó, isso daqui é comunhão, isso daqui é você olhar e você sentir que você está progredindo. Então, por favor, pega a sua Bíblia. Mesmo que se ela for velhinha, mesmo se ela for, sabe, numa linguagem que não dá para entender muita coisa, pega a sua Bíblia que vai ser um prazer. Olha, de manhã, quando eu acordo, ainda não tá sol. Ainda tá. Sabe quando o céu tá ficando um azul mais clarinho? Eu acordo nesse momento que o céu começa a ficar um azul mais clarinho. E eu sou o tipo de pessoa que odeio viver na escuridão. Odeio, odeio, odeio. Ai, mas tem LED, tem luz, tem. Eu não gosto de viver na escuridão. Então, no meu quarto, tudo é aceso. O que já é diferente do quarto do meu noivo, porque para ele vive completamente à luz de telas. Então ele bota duas telas aqui, tem um LED, liga o LED, e isso para mim, eu começo a ficar surtada com isso. E por que eu tô falando isso? Porque a palavra de hoje diz exatamente em relação a isso. Eu vou começar a falar, vou começar lendo a Bíblia, e aí você vai entender o feeling dessa mensagem. Hoje eu vou ler Mateus 5, versículo 13 a 16. O que é capítulo? Vou mostrar para vocês. Capítulo é o número grandão e versículos são os números menores. Bia, como é que eu faço para saber que eu tô lendo Mateus? Qualquer Bíblia que você pegar, vai ter isso daqui, ó. Índice dos livros. Mateus é Novo Testamento e ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, ó. É o primeiro livrinho do Novo Testamento. Então, até hoje, e olha que eu nasci, vivi e cresci dentro de igreja, tá? Depois eu vou contar a minha história de Jesus comigo e Jesus pra você, mas basicamente, depois de uns 5 dias de eu ter nascido, eu já estava de brinco, vestido, tá? Pulseira e anel sendo apresentada na igreja. Então, eu nasci, vivi e cresci dentro da igreja. Eu fui sair da igreja, eu tinha 18. E eu conheci de fato, lembra que eu falei no DDD passado? Se você ainda não viu os DDDs passados, pode vir no canal, a gente tá desde a segunda-feira junto e nós vamos passar o resto do ano junto, bem juntinho, grudadinho e todos os dias, às 5 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, ok? E aí, eu fui conhecer de fato, não ouvi falar, mas conhecer de fato Deus, Jesus, ano passado. Que eu parei, eu falei, ai, pai, cansei. Eu falei, acho que isso no primeiro DDD. Cansei de ser rasa em relação a isso. Vamos ver o que Deus tem pra mim de verdade. E aí eu fui conhecendo, eu fui tendo comunhão. Tanto que se você notar como é que eu oro, eu falo normal. Como se eu estivesse mesmo falando com uma pessoa. Eu falo, oi pai, sou eu de novo. Eu falo bom dia, pai, como é que o senhor tá? Sou eu de novo. Pai, aconteceu tal coisa na minha vida e nossa, eu odiei isso. E eu falo desse jeito. Pai, mas eu senti um ódio daquela pessoa. Falo, eu sou ser humano, não tem como eu pegar esses meus sentimentos e eu jogar no lixo. Mas eu levo tudo a ele, nunca aos humanos. E isso, cara, é uma coisa que vai mudando a sua vida, a sua forma de pensar. Porque muitas das vezes, olha, faz esse teste hoje. Hoje, quando acabar o DDD, você faz. Olha para Deus e fala assim: Pai, que o Espírito Santo ande comigo hoje. E que, Pai, durante o dia, ele me dê toques. Toques. Filha, você não tá fazendo isso certo. Filha, presta atenção. Beatriz, cala a boca. Beatriz, vai. Filha, tá na hora de falar. Filha, você é luz, você é sal. Fala agora, se move agora. Filha, não é pra você dar identidade. Pai, peça pra ele, pai, durante o dia de hoje, que o Senhor possa me dar identidade. E ao longo do dia, me dá toques. Eu preciso do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, cara, é automático. Você tá aqui conversando com uma pessoa, aí a pessoa fala a maior atrocidade da vida.
você tem três coisas a fazer. Ou você corrige ela, o que geralmente eu não faço. Eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, entende? Ou eu falo o que Deus quer que eu fale, ou eu me calo, que é porque Deus quer que eu me cale. E aí vai muito do momento de sentir Deus mesmo. Ou eu levanto e saio fora. Nossa, quantas vezes eu olhei um negócio que eu não concordei e eu fiz. Levantei e saí fora. Ah, por quê? Porque eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de sair fora. E aí, cara, isso vai te moldando de uma maneira. É muito bom. Hoje, quando finalizar o DDD, você para e você faz isso. Pede para Deus para que o Espírito Santo te incomode ao longo do dia. É maravilhoso. Mas voltando, Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Mateus é um dos primeiros livros do Primeiro Testamento. E foi quando Jesus apareceu. Houve três pontos de 14 gerações entre eles. Abraão a Davi, Davi a Babilônia e Babilônia a Jesus. Foi isso que aconteceu. Jesus nasceu, Jesus foi avisado a todos por João Batista que iria vir. Aí Jesus batizou. Depois que Jesus batizou, ele foi catando os discípulos. Primeiro foram os 4, que foram Tiago, Simão, João e André. Foram os 4. E depois que Jesus catou ali os discípulos, ele começou a falar. Ao longo do Novo Testamento, tem mais histórias, tem mais formas de olhar. Sempre são os discípulos contando. Pedro, Mateus, Tiago, João, sempre são eles contando a forma que aconteceu. E aqui, quem é que conta essa história é Mateus, falando sobre Jesus. Então, presta atenção. Os discípulos são sal da terra. Isso daqui Jesus já estava curando, milagre e muita loucura. Olha só o que ele falou. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que há de salgar? Traduzindo, você é o sal da terra. Se você não salgar, para que você serve? Para nada, não é mesmo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Forte, né? Jesus era forte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca embaixo do alquimere, mas no velador dá a luz a todos que estão em casa. E versículo 16, que é o versículo chave do DDD de hoje. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Hoje eu tenho uma empresa de marketing, a Experience. E cara, é bizarro tanta gente boa e tanto projeto bom que tem nesse mundo. Bizarro, bizarro, assim, movimentos, a galera que tem mesmo vontade, sabe, de fazer e de acontecer e de ir lá e ganhar dinheiro e ajudar. Porque, incrível que pareça, muito no Brasil se prega sobre o empreendedor ser isso, ser aquilo, mas 100%, 90% das vezes, o empreendedor é uma pessoa que é muito apaixonada por ajudar alguém. E qual é o meu papel hoje servindo na minha empresa? Ajudar as empresas a serem luz. Por quê? Porque elas precisam iluminar. Se você é uma pessoa que você carrega no seu coração um propósito muito grande, se você carrega no seu coração algo que pode servir as pessoas, você precisa ser a luz do mundo. Esse versículo fala: se o sal não for para salgar, para que ele serve? Se você tem uma lâmpada e você bota essa lâmpada embaixo de uma mesa, para que serve essa lâmpada? Para nada. Você tá aqui nessa terra e, cara, acredite, todo mundo que tá aqui nessa terra tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você tem que entender que se você está vivo, se você está respirando, é porque há um propósito para você. E esse propósito, ele precisa ser cumprido. Deus te deu dons. Ai, mas parece uma coisa tão pequena, tão besta o que eu faço, sabe? Eu só gosto de conversar. Você tem o dom da comunicação, começa a usar isso ao seu favor.
Ah, não, mas sabe o que que é? Eu que gosto de fazer miçanga. Eu não sei como eu posso ajudar a servir alguém fazendo miçanga, mas existem formas. Você é sal, você é luz. E é muito engraçado esse versículo 16 específico, porque olha só que loucura. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quantas vezes nós temos um dom, uma coisa tão legal, tão bonita de ser mostrada, e nós não mostramos porque nós temos tanto medo de tanta coisa? No Novo Testamento, são 3 coisas aonde Jesus reprova quando você mostra, ok? A primeira é oração, a segunda é jejum e a terceira é doação, sabe? Doação, mas não é essa a palavra que eles usam. Deixa eu dar uma olhada. Esmola diante os homens. São essas 3 coisas que Deus desaprova. A oração, ele fala, não seja como os gentios que vão pro canto da praça e ficam gritando orações. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor teu Deus, abre o seu coração. Jejum, quando você jejuar, não apareça para as pessoas triste, com as olheiras, magro, não. Jejum é você e Deus. Quando você for esmolar, que a tua mão direita não saiba da tua mão esquerda. E sabe por que Jesus fala isso? Que ele fala que aquilo que você faz no secreto com ele, ele te honrará publicamente. Agora, não sendo essas 3 coisas, cara, você tá aqui para ser luz do mundo. Mostra o teu trabalho, mostra a sua vida, dá para mostrar. Ai, Bia, mas eu sou tão assim, eu não gosto de ninguém me apontando o dedo. Desculpa, mas você tá vivo. Você tá vivo. E você tá deixando de fazer algo que você gosta, que você tem um dom, que você pode servir as pessoas, escondido. Se você acredita em Deus, se você acredita na palavra, você precisa iluminar. Mas sabe por que você ilumina? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se hoje você tomar a decisão, o DDD de hoje é decisão de resplandecer. Se você hoje tomar a decisão de que você vai sim divulgar aquilo que você faz, que você vai sim ser luz, que você vai ser sal, se você sabe conversar, se você sabe trabalhar, se você sabe fazer uma coisa muito bem feita, e você sabe que aquilo dali é o teu propósito, você precisa resplandecer. Sabe por quê? Porque quando você resplandece, quem é que brilha é Deus. Muito eu oro, eu falo, Pai, que hoje até as minhas expressões sejam para te servir. E tudo aquilo que você faz, as suas boas obras serão recompensadas. Galera, trabalho devolve. Não tem como você fazer uma oração hoje pedindo algo e Deus, esqueci. Não existe isso. Não existe. Nós somos filhas, somos amadas. Nós estamos aqui para brilhar, sabe, florescer. Eu adoro ser menina, eu adoro ser mulher, eu adoro esses tópicos. Eu não sei se você já escutou, mas tem uma trend agora, eu vou parar de falar, já foi tempo demais. Mas tem uma trend agora no TikTok, no Instagram também, que fala assim: Deus me curou tanto que eu voltei a usar rosa. Cara, é você ser curada de tal forma, é você encher o seu combustível de tal forma que você comece a florescer, a transbordar. Porque se você começa a fazer isso, é certo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vai incomodar o seu brilho, mas você não pode viver em prol do incômodo de outras pessoas. Você precisa hoje brilhar. Esse foi o ponto de hoje. Dá sua curtida, compartilha se você gostar, comenta aqui embaixo. Isso, me segue e ativa as notificações. Vai ser muito bom te ter aqui todos os dias. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!